Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais uma carta, carta de Tiago. Quem é esse Tiago? Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, não é o irmão de João. Tiago, o irmão de João, discípulo de Jesus, filho de Zebedeu. Tiago, o irmão de Jesus, apóstolo de Jesus, irmão de João, né, apóstolo de Jesus, foi o primeiro mártir cristão. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, que vai ter, assim, uma liderança tão forte ali no livro de Atos. Nós vamos ver ele como um dos grandes líderes da igreja. A tradição chama ele de Tiago, joelho de camelo. A tradição diz que ele orava muito, ao ponto do joelho dele ser parecido com o joelho de camelo. Tiago, ele escreve essa carta é uma carta pastoral, é uma carta muito prática, é para o nosso dia a dia, o coração de um pastor querendo ensinar suas ovelhas. Vamos lá? O capítulo 1 dessa carta, ele fala da fé em ação durante as provações. Capítulo 1, eu gosto muito porque ele começa a carta dizendo assim, verso 1, ele começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então ele diz que é servo de Deus e de Jesus. E o verso 2 ao 4, ele vai falar sobre as provações e tentações. Então ele fala sobre a alegria nas provações. Ele está ensinando qual que é a exortação de Tiago aos crentes. É que eles considerem motivo de alegria passarem por provações. Por quê? Porque essas provações, elas produzem perseverança e maturidade espiritual. O que ele está ensinando é, nós crescemos por meio da provação. O crescimento, ele vem através dos momentos difíceis. Então ele está dizendo, não olhe para a provação, para a dor. Não, não, não. Olhe para o resultado que ela vai gerar em você. Você vai ficar mais crente, mais maduro, mais experiente. Você vai orar mais, você vai ter resposta de Deus, você vai ver milagre. Isso vai fazer você ter alegria nas provações. O verso 5 ao 8, ele mostra essa sabedoria divina. Como? Ele fala que se nós necessitamos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus e pedir com fé, Ele dá generosamente. Aqui está uma oração que nós deveríamos fazer ela todos os dias. Deus me dê sabedoria, sabedoria que vem do Senhor, sabedoria que vem do alto. Porque muitos estão tomando decisões erradas porque não tem sabedoria, mas a sabedoria de Deus está disponível para mim e para você. O verso 9 ao 11, ele fala sobre riqueza e humildade. Ele fala que o pobre deve gloriar-se em sua exaltação espiritual, enquanto o rico deve gloriar-se em sua humilhação, lembrando-se da brevidade da vida. Então ele já pega um assunto que Jesus já havia trabalhado nos evangelhos, e é uma realidade. Não quer dizer que quem está vivendo uma vida aqui como pobre, que ele tem uma vida espiritual muito boa. Mas ele está chamando atenção, principalmente para aqueles que são ricos, e nós já vimos esse ensino ao longo das escrituras. Não coloque a sua confiança no dinheiro. Mas ele convida esses que têm o dinheiro, que são ricos nessa vida, a entender que a vida é um sopro, a vida passa rápido. Então não coloque a sua confiança no dinheiro. E aí eu uso uma expressão de Jesus: seja rico para com Deus. Para com Deus. O verso 12 ao 18, ele fala de provação e tentação. Ele fala que Deus prova para fortalecer, mas ele nunca tenta ninguém. O que ele está dizendo é, Deus não vai tentar ninguém com o mal. Pastor, mas eu já li, lá no Velho Testamento, por exemplo, quando o povo chega em Mara, a Bíblia diz que ali Deus provou o povo. Deus não prova com o mal, não com o mal. Deus pode provar com o bem, com o bom, mas não com o mal. Não com o mal, não com o mal. Então Deus não tenta ninguém. Vem uma tentação para você, não foi Deus que colocou para me testar. Não, tem nada a ver com Deus, foi o diabo, o diabo. Então ele fala que a tentação, ela vem do desejo pecaminoso. Então ele fala, olha, nós somos seres caídos, nós caímos, pecamos com Adão.
Então a tentação vem desse desejo pecaminoso, e quem usa muito isso é o diabo, não Deus. O verso 19 ao 27, ele fala de sermos praticantes da palavra. Ele fala que o crente, ele deve ser rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Gente, esse ensino está em toda a Bíblia. Davi falou assim, olha, Davi orando, falou não, ele orou. Deus, põe um guarda na minha boca. Provérbios, ele está dizendo, não seja apressado em falar, ouve mais. Porque esse é um sinal de sabedoria, quando eu falo pouco e eu ouço mais. E aí ele diz que a verdadeira religião consiste em cuidar dos necessitados, em cuidar dos órfãos, da viúva e de se manter-se puro no mundo. Então eu quero definir qual é a verdadeira religião. Está cuidando do órfão, está cuidando da viúva, está cuidando do necessitado, ter uma vida santa, essa é a verdadeira religião. Verso 22, deixa eu ler aqui do capítulo 1 para a gente ir para o capítulo 2. Torna-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O capítulo 2, ele vai trazer um conceito muito importante, que é o conceito de fé e obra. O verso 1 ao verso 13, Tiago, ele fala aqui sobre a acepção de pessoas. Ele fala do perigo do favoritismo. Tiago vai condenar o favoritismo com base na aparência ou na riqueza. Não, não, eu vou dar prestígio para essa pessoa aqui porque ela é mais bonita, eu vou dar prestígio para esse porque ele é mais rico. Ele condena isso. Ele condena isso. E aí ele vai nos lembrar de que todos nós somos iguais diante de Deus. E a exortação dele é para que a prática da lei ela deve ser regida de amar o próximo como a si mesmo. Então eu vou amar o próximo, não só porque ele é bonito, não só porque ele tem dinheiro, ele tem influência, não, não. Jesus não falou que quando eu for amar, eu vou escolher quem eu vou amar. Ele falou o próximo. Quem é o próximo? Ele pode não ter dinheiro, ele pode ter dinheiro. Então ele está dizendo, cuidado com isso, cuidado com isso. Lembra que eu falei que é uma carta muito prática. É uma carta que nos ajuda muito no dia a dia. É uma carta que precisamos estar lendo ela volta e meia. O verso 14 ao verso 26, nós vamos ter a relação entre fé e obras. Fé e obras. O que Tiago vai afirmar? Que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras é morta. E aí ele usa o exemplo de Abraão e Raabe para demonstrar que as obras provam a autenticidade da fé. Alguns teólogos, até durante a Reforma Protestante, eles tinham dúvida de entender o que Paulo falou e o que o Tiago falou. Eles vão falar, não, um está contradizendo com o outro. Não, 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 não está. Um está completando com o outro. Paulo diz, não tem salvação pelas obras. A salvação é pela fé. Tiago está dizendo, se eu tenho fé, então as minhas obras vão demonstrar essa minha fé. Elas se completam, esses dois ensinos. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, ele fala sobre o poder da língua, o domínio da língua, e ele fala da sabedoria do alto. O verso 1 ao 12, o autor aqui, Tiago, fala de dominar a língua. É muito interessante, porque ele alerta sobre o poder destrutivo da língua. E ele fala como é difícil de controlá-la. É um órgão tão pequeno, mas faz um estrago. E aí ele vai usar aqui uma metáfora, falando do leme do navio, né? E como que ele é pequeno, mas ele determina a direção do navio. Ele usa também o fogo para ilustrar o impacto. Então tome cuidado, nós já vimos isso no Velho Testamento. A vida e a morte está no poder da língua. O provérbio vai dizer, quem dominar a língua vai colher seus frutos. Tiago chega a dizer que quem dominar a língua, ele se torna perfeito. Você vê como é difícil, como é difícil, como é difícil. Aí nós temos aqui ele falando da sabedoria terrena versus a sabedoria divina. Ele vai dizer que a sabedoria terrena ela é marcada por inveja, por ambição egoísta, mas a sabedoria divina ela é pura, pacífica, moderada, cheio de misericórdia e boas obras. Deixa eu ler o verso 10
Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Ele está dizendo que da minha boca e da sua boca só saia bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Glória a Deus, eu te abençoo, porque da minha boca e da sua boca tem que sair bênçãos. Eu te abençoo. Terminamos esses 3 capítulos. Amanhã nós vamos terminar a carta de Tiago. Deus abençoe sua vida. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus permitir.